E pessoal, para mais uma parte aqui desse bloco aqui chamado Direitos e Garantias Fundamentais. E aí vocês podem falar assim, mas professor, toda hora o senhor falando de direitos e garantias fundamentais, já entendi essa parte histórica, mas o que vem a ser direitos fundamentais e o que vem a ser garantias fundamentais? É muito fácil isso aqui, gente, e nós vamos dar uma pincelada da seguinte forma, tá? Quando eu falo aqui direitos fundamentais, você vai colocar aqui, tratam-se de direitos concedidos pela Constituição. Tá? Então é tudo que a Constituição nos dá de direito que eu posso alegar frente ao poder público. Olha, você é poder público, a Constituição me diz que eu tenho direito a isso, que eu tenho que ter isso, que eu tenho que ter tal benefício, que eu tenho que ter tal situação. Então, por exemplo, a gente viu no bloco passado o que foi colocado lá no artigo 6º, agora, né, da parte da vulnerabilidade. Olha, poder público, eu que estou numa situação de vulnerabilidade, você tem que me ajudar financeiramente com uma renda, tá? Esse é o direito meu, cadê essa renda? Tá? Então, trata-se de direitos concedidos pela Constituição. A gente pode colocar aqui tanto os direitos de primeira geração, como a gente tem aqui o direito à vida, falei no bloco passado, direito à locomoção, né, o direito de ir e vir, o direito de renda, né, no caso de vulnerabilidade, o direito de renda. E as garantias, seriam o que as garantias, né? As garantias tratam-se de instrumentos de proteção dos direitos fundamentais, de proteção dos direitos fundamentais. Quando um direito desse é violado, você vai poder entrar com uma ação, né, na justiça para você ter acesso ao teu direito, para você ter o teu direito realmente efetivado. Então, por exemplo, as garantias fundamentais, elas são exatamente essas aqui que você vai colocar. Nós temos o habeas corpus, temos o habeas data, temos o mandado de segurança, temos o mandado de injunção, e temos a ação popular. A gente vai ter uma aula de cada uma dessas garantias fundamentais. Isso aqui também é chamado de remédios constitucionais, tá? Remédios constitucionais. Fábio, por que tem o nome de remédio? Porque é o seguinte, gente, se, por exemplo, um desses direitos aqui é violado, podem me dizer que ele ficou doente. Se um desses direitos aqui é violado, podemos dizer que ele ficou doente. Para combater uma doença, vamos ter um remédio. Então, vou dar um exemplo aqui para que você entenda. Vamos dizer que nós temos aqui, foi violado o teu direito de locomoção. Aconteceu, por exemplo, uma prisão ilegal. Aconteceu uma prisão ilegal. Você está preso ilegalmente. Para combater essa prisão ilegal, você vai ter que entrar com uma ação na justiça e, no caso, vai ser o habeas corpus. Então, para cada direito fundamental violado, vai ter o seu remédio, tá? Então, vai ter direitos que vão ser violados, você vai entrar com habeas corpus. Outros direitos vão ser violados, você vai entrar com habeas data. Outros mandados de segurança, mandado de injunção, ação popular. Nós vamos ter uma aula desses direitos, desses remédios, dessas garantias aqui no nosso curso. Fica tranquilo. Eu só quero que nesse exato momento você entenda o que vem a ser os direitos fundamentais e o que vem a ser as garantias fundamentais. Beleza?
E agora você vai estudar comigo, né? Você já sabe aqui o que é direito fundamental, o que é garantias fundamentais. Um bloco aqui de questões, né, que sempre são cobradas aqui do artigo 5º, que são as características dos direitos fundamentais, tá? Então, assim, é uma avalanche de questões desse bloco aqui, tá? Eu quero ver se a gente vai fazer aqui um grande mapa mental, tá? Para a gente realmente resumir o que realmente importa para você enfrentar uma prova de concurso público. Então, o que eu quero que você faça aqui nesse exato momento? Eu quero que você procure no máximo, memorizar tudo que eu vou anotar aqui dessas características, memorizar todas essas características, tá? E aí, nós temos exatamente essa tela aqui, né? Nós temos exatamente essa tela aqui, para ficar bem legal aqui, são as características dos direitos fundamentais. Então, aqui temos as características dos direitos fundamentais, que aí nós vamos bater aqui cada uma delas aqui para ficar bem legal o teu entendimento. Primeiro, temos a característica da historicidade, ou também chamada de característica da mutabilidade. Vamos anotar o que vem a ser cada uma delas? Vamos lá, vamos anotar? Característica da historicidade ou da mutabilidade. Os direitos fundamentais, eles mudam no decorrer do tempo. Então, os direitos fundamentais mudam ao longo da história. Vamos colocar assim, ao longo da história. Então, ao longo do tempo, eles mudam, tá? Eles não são fixos, né? Eles vão sempre evoluir, tá? Eles vão sempre, né, vão ter direitos que vão ser criados, né? Vamos ter direitos criados, vamos ter direitos fundamentais modificados, tá? E podemos ter direitos fundamentais até extintos, tá? Direitos fundamentais ao longo da história que foram extintos. Então, assim, não é uma coisa, os direitos fundamentais eles não são aquilo e acabou. Ao longo da história, eles vão mudar. Eu não sei se vocês sabem, no nosso país mesmo, né, no Brasil, até, né, umas décadas atrás, as mulheres não votavam. Tá? Então, existia, né, realmente uma diferença entre homens e mulheres, isso era normal. Né? Assim, até uns anos atrás, filhos fora do casamento não eram considerados filhos, né? Eram chamados bastardos. Até uns anos atrás, se você não pagasse dívidas, você ia preso. Então, assim, ao longo da nossa história, ao longo que nós fomos evoluindo, né, nós tivemos direitos fundamentais novos. Tá? Uma outra característica aqui é a da universalidade. Os direitos fundamentais, eles são para todos, tá? Eles são para todos, tá? Ou seja, toda pessoa que esteja no território brasileiro, Toda pessoa que esteja no território brasileiro, tá? Toda pessoa que esteja no território brasileiro vai poder utilizar os direitos fundamentais. Uma pessoa brasileiro ou até mesmo estrangeiro. Brasileiro ou estrangeiro. Um estrangeiro que está aqui no Brasil, ele não é naturalizado, ele não é nada, ele tem direitos fundamentais. Tá? Ele tem direitos fundamentais. Ele não vai ter todos. Ele não vai ter todos os direitos fundamentais, mas ele tem direitos fundamentais. Tá? Então, qualquer pessoa que ingressar no nosso território brasileiro, ela vai ter direitos fundamentais. Tá? Ela pode usufruir dos direitos fundamentais. Temos agora essas três características aqui, tá? Que é a indisponibilidade, a irrenunciabilidade e a inalienabilidade. Fábio, o que são essas características aqui? Essas características, elas são o seguinte: os direitos fundamentais, eles são inegociáveis, tá? Os direitos fundamentais são inegociáveis. Assim, você não pode negociar direitos fundamentais. Você não pode falar assim, olha,
eu aceito que tirem a minha vida, né? Você não pode. Os direitos fundamentais, o que tem lá no artigo 5º é algo que é teu e você não pode negociar isso. É por isso que tem essas 3 características: indisponibilidade, irrenunciabilidade e inalienabilidade. Então, assim, você não pode negociar o que tem lá no artigo 5º, por exemplo, ou outros direitos fundamentais espalhados por toda a Constituição, tá? Uma outra característica é a característica da imprescritibilidade. Vamos lá, a característica da imprescritibilidade. Os direitos fundamentais, eles não prescrevem com o tempo. Tá? Os direitos fundamentais, eles não prescrevem com o tempo, tá? Assim, gente, os direitos fundamentais, eles estão lá na Constituição. Enquanto a nossa Constituição estiver em vigor, enquanto ela for uma Constituição que está aqui para nós, está valendo, nós vamos poder usufruir dos direitos fundamentais, tá? Então, assim, eles não vão acabar. Fábio, quando é que vai acabar os direitos fundamentais da Constituição de 88? Enquanto a Constituição de 88 estiver valendo, eles estão em vigor, tá? Então, assim, caso venha uma nova Constituição, aí vão vir novos direitos fundamentais. Mas aí é outra coisa. Mas, assim, dar um prazo para direitos fundamentais, isso não existe, tá? Os direitos fundamentais, eles têm também o que nós chamamos de aplicação imediata. Em regra, tá? Em regra, a gente vai falar isso aqui no próximo bloco, em regra, não precisam de lei regulamentadora, Em regra, os direitos fundamentais são aplicados de imediato. Eu não preciso, assim que veio a Constituição, eu não preciso esperar uma lei regulamentando a Constituição para eu poder utilizar um direito fundamental. Em regra, não tem isso, tá? Em regra, não tem isso. Os direitos fundamentais, eles são aplicados de imediato. Assim que veio a Constituição Federal de 1988, eu já vou lá e aplico os direitos fundamentais. Não precisa de lei. Mas olha, o que eu estou falando aqui é em regra, tá, gente? A gente vai ter um próximo bloco, daqui a pouco a gente vai ver casos onde alguns incisos, artigos da Constituição Federal, eu só vou poder utilizar se vier uma lei regulamentando. Mas isso vai ser para o próximo bloco, tá? Os direitos fundamentais também, ele tem o que a gente chama de limitações materiais, tá? Ele tem o que a gente chama de limitações materiais. O que são essas limitações materiais? Tratam-se, são direitos, tá? Existem os direitos fundamentais, da Constituição Federal de 88, não podem ser abolidos. Eles não podem ser extintos. Os direitos fundamentais não podem ser abolidos. Eles não podem ser extintos. Eu não posso acabar com direitos fundamentais que temos no artigo 5º ou espalhados por toda a Constituição. O que entrar na Constituição como direitos fundamentais virou direito fundamental e aí virou o que a gente chama aqui dentro do direito constitucional, que são as chamadas cláusulas pétreas. Fábio, onde é que estão essas cláusulas pétreas? Essas cláusulas pétreas, tá, são essas limitações materiais, tá? Essas limitações materiais são as chamadas cláusulas pétreas. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, tendente a extinguir, tendente a acabar a forma federativa do Estado, o voto, tá? O voto direto, secreto, universal e periódico. Cuidado que não tem aqui, não é cláusula pétrea, o voto obrigatório, tá? Hoje no Brasil o voto é obrigatório, isso não é cláusula pétrea. Pode o Brasil um dia ser voto facultativo? Pode.
tá? Ser voto obrigatório não é cláusula pétrea. O voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea. A separação dos poderes é cláusula pétrea, mas o que a gente está estudando aqui nesse bloco é exatamente aqui os direitos e garantias individuais, tá? Os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. Gente, quando eu falo aqui que os direitos fundamentais, eles são cláusulas pétreas, eles não podem ser extintos, mas você vai anotar aqui um cuidado. Você vai colocar aqui, ai meu Deus do céu, eu não estou achando a caneta certa. É aqui, ó, cuidado, tá? É possível, no caso aqui que a gente está estudando de direitos fundamentais, é possível a inclusão de novos direitos. É possível a alteração de direitos, mas o que não é possível é acabar, o que não é possível é abolir, extinguir. Então, é errado, algumas pessoas falam assim, se perguntar, o que é cláusula pétrea? Aí a pessoa pega e fala, cláusula pétrea é aquilo aquilo que não pode ser alterado da Constituição. Está errado. Cláusula pétrea não é aquilo que não pode ser alterado da Constituição. Aluno meu tem que falar da forma certa. Se eu perguntar para você o que é cláusula pétrea, você tem que me dizer, ó, professor, cláusula pétrea é aquilo que não pode ser extinto da Constituição, tá? É aquilo que não pode ser abolido da Constituição, mas pode ser alterado, pode ser incluído novos direitos. E aí eu dou o caso aqui para vocês, do que nós temos aqui no inciso que foi incluído agora, que é o 79. O 79 foi incluído agora em 2022, né? Foi incluído em 2022, esse novo inciso aqui, ó. Isso aqui foi incluído no artigo 5º da Constituição, tá? É assegurado no termo da lei o direito à proteção de dados pessoais, inclusive dos meios digitais. Isso aqui é um direito fundamental, incluído agora em 2022, tá? Que agora que entrou lá no artigo 5º isso aqui, não pode mais ser retirado, tá? Então, os direitos fundamentais, cuidado com esse negócio que cláusula pétrea é aquilo que não pode ser alterado da Constituição. Na verdade, é o que não pode ser abolido, tá? Ai, Fábio, entendi. Beleza. Agora, nós vamos para um dos pontos que é as limitações circunstanciais. A gente acabou de ver aqui as limitações materiais, correto? E agora você vai colocar as limitações circunstanciais. O que vem a ser essas limitações circunstanciais, tá? É o seguinte, é proibido alterar direitos fundamentais, é proibido, tá? Emenda a Constituição, emenda constitucional para alterar esses direitos fundamentais, né? Para alterar direitos fundamentais, nesses casos aqui, ó, durante estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Olha só, minha gente. Aqui, ó, vou colocar bem aqui, ó. Limitação circunstancial é proibido, emenda constitucional para alterar direitos fundamentais durante estado de sítio, o estado de defesa ou uma intervenção federal. Isso aí são situações que acontecem no Brasil, situações que a gente chama de situações extraordinárias, situações a gente não vai estar vivendo momentos de paz, tempos de paz, como diz a Constituição, tá? Nós vamos estar vivendo tempos de calamidade, tempos de guerra, tá? E aí, nesses momentos de exceção, tá? É proibido eu tentar alterar direitos fundamentais, incluir novos direitos fundamentais. Eu não posso retirar, né? Não posso retirar direitos, mas eu não posso mexer na Constituição
nesses momentos. A gente chama isso de limitações circunstanciais. Se acontecer algumas circunstâncias como guerra, calamidade, e aí vem acontecer esses estados de defesa, de sítio ou intervenção, eu não vou poder alterar os direitos fundamentais, tá? Beleza? E aí tem a característica a mais importante aqui desse bloco, tá? A mais importante aqui desse nosso bloco, eu vou colocar aqui a nossa caveirinha, tá? Minha gente, é a característica da relatividade. Isso aqui despenca em provas, despenca. Se eu estou colocando uma caveirinha para ela, é porque é a mais importante. Você vai colocar aí, ó, não existem direitos fundamentais, não existem direitos fundamentais, não existem direitos fundamentais absolutos. Não existem direitos fundamentais absolutos. Todos têm exceção. Tá? Gente, tudo que tem de direito fundamental, mesmo não estando escrito lá no artigo 5º, mesmo não estando escrito no artigo 5º, mesmo não estando explícito no texto constitucional, vai ter exceção. Tá? Vai ter exceção. Tudo tem exceção no direito constitucional. Tá? Fábio, mas como assim? Bora combinar o seguinte, você vai anotar isso aí no teu fichário. Tá? Você vai anotar o seguinte. Se aparecer alguma questão no direito constitucional dizendo que alguma coisa é absoluto, você já vai marcar errado, tá? Você já vai marcar errado. Porque sempre tem exceção. Nada no direito é do jeito que está lá na Constituição e acabou. Eu vou dar um exemplo aqui. Fábio, me dá um exemplo que eu quero entender melhor isso. Lógico. Eu vou te dar aqui o que nós temos no artigo 5º, tá, da Constituição, que fala o seguinte, ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Vocês estão vendo alguma coisa assim? Salvo tal coisa. É livre a manifestação do pensamento, salvo tal coisa. Você está vendo isso? Não.
Só está dizendo lá, é livre a manifestação do pensamento. Dá a entender que você pode falar o que você quiser. Você pode abrir uma live no Instagram, uma live no YouTube e falar o que quiser. E não é assim. Existem limites. Mesmo a Constituição dizendo que nós somos livres para manifestar o nosso pensamento, eu não posso manifestar o meu pensamento de qualquer coisa. Vocês estão me entendendo? Então, assim, muita gente tem uma análise até às vezes equivocada da Constituição. Lê aqui o que está na Constituição, ó, eu sou livre para falar o que eu quiser. E, ó, vai, tenta falar o que tu quiser. Vai falar de nazismo. Vai falar de destruir organismos constitucionais. Eu não posso utilizar a Constituição. Olha só, gente. Eu não posso utilizar a Constituição, um direito fundamental da Constituição, para eu destruir a própria Constituição. Vocês estão me entendendo isso? Como é que eu posso, né, usar um direito de manifestação do meu pensamento para eu querer destruir, né, instituições que foram criadas pela própria Constituição? Vamos acabar com o STF, vamos destruir aí, né, o Congresso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos trazer o nazismo de volta. Não posso, existem limites. E para tudo aqui no artigo 5º vai ter limites. Para tudo aqui vai ter exceções, onde eu não vou poder adentrar. E é por isso que a gente tem que ter, se você quer, Fábio, eu discordo desse pensamento. Eu não estou aqui para te mudar a tua opinião, para colocar a opinião A, colocar a opinião B, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer você acertar questões em concursos públicos e com isso fazer você alcançar a mudança de vida que tanto você deseja. Tá? E para isso você vai ter que marcar do jeito que eu estou dizendo aqui. Não existem direitos fundamentais absolutos e todos os direitos têm limites, tá? Existem limites. Isso é o chamado característica da relatividade. Minha gente, tudo tranquilo, tá? Tudo tranquilo. Bloco aqui de extrema importância para a gente evoluir aqui nos próximos blocos, tá? Próximo bloco eu vou falar aqui da chamada eficácia das normas constitucionais. Um bloco super interessante aqui para você, mas isso vai ser para a nossa próxima aula. Tchau, minha gente. Até a próxima. Fui!